Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz de estar aqui mais uma vez com todos os irmãos. Na semana passada, nós iniciamos esta série falando acerca da existência de Deus. Eu tomei por base o prisma, onde era refletida as luzes do sol, refletindo assim a luz do arco-íris, as 7 cores do arco-íris, que foi uma das provas que os cientistas usaram para provar que existia hidrogênio no Sol. Talvez alguns irmãos não entenderam bem essa colocação que eu coloquei, quando eu coloquei e apontei que Cristo era o prisma de Deus, que foi enviado ao mundo. Eu apontei ainda as 7 frases que ele citou na cruz, como uma das 7 cores do arco-íris, e também existem 7 eu sou no livro de João, a qual ele faz alusão. Então, de todos os fatos, quando ele fala eu sou o pão da vida, antes que Abraão existisse, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo, de fato, ele é a essência e a imagem de Deus, como diz Hebreus 1:3. E hoje, iremos falar sobre a natureza de Deus. E eu passei a semana pensando qual era a natureza de Deus. Qual a natureza divina. E nós não podemos confundir a natureza de Deus com os atributos de Deus. É muito importante distinguirmos um de outro, porque atributos Deus tem vários. Natureza é a essência, é o que o perfaz. E em nenhuma outra vez nós iremos ver Deus falando acerca dele, como vemos ele sempre citando, eu sou santo. Ele não diz eu sou amor. Ele não diz eu sou justiça, ele diz eu sou santo. E repetida vez nas Escrituras ele vai falar eu, o Senhor, sou santo. Portanto, santifiquem-se também. Eu, o Senhor, sou santo. Portanto, vocês devem ser santos também. E eu estava pensando e cogitando sobre as vezes em que nós encontramos na Bíblia tal magnificência. Irmãos, a importância de estudarmos acerca de Deus e a importância e a preocupação do nosso pastor em trazer tais temáticas voltadas para este perfil, um perfil de ensino, é muito importante. A importância não se dá apenas nesta vida. E eu sempre ia falar isto, a importância se dará também na pós-vida. O que você sabe de Deus aqui é o que você vai saber de Deus lá. Quando você pega o livro de Isaías, você vai ver que Isaías diz o seguinte, que naquele dia, no dia em que o Senhor estiver reinando com os seus santos, os reis da terra, as nações da terra, dirão, eia, vamos até a casa de Deus e aprendemos dele. As nações vão dizer isto. Vamos até Jerusalém e vamos aprender de Deus. Aí eu te pergunto, quem é que vai ensinar? É os anjos? Não, meu amigo, somos nós. É a igreja de Deus. A igreja é quem vai ensinar às nações acerca de Deus. Agora, como princípio introdutório, abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Porque tem gente que pensa que morte prioriza ou aperfeiçoa alguém. A morte não aperfeiçoa ninguém. Se morte aperfeiçoasse alguém, os pecadores que morreram sem confessar Cristo iriam ressuscitar impecável. Não. Quem morreu na ignorância vai ressuscitar com a mesma medida de conhecimento que teve. Não existe aperfeiçoamento pós-morte não, senhores.
Não pense que vai morrer sem dar muita importância para as coisas de Deus, para ensinos desta magnitude, e quando ressuscitar, for ter diante do Senhor no tribunal de Cristo, vai estar lá sabendo os mistérios que movem o cosmos, a grandiosidade Não, vai ter a mesma capacidade cognitiva que tem aqui. A mesma que tem aqui. Não vai mudar nada, não vai alcançar nada, a mesma. Então, olha só, Eclesiastes capítulo 10, veja isso aqui. Versículo 16. Eclesiastes 10, verso 16. Tem uma versão que é uma versão contemporânea. Ela diz o seguinte: como é triste a terra governada por uma pessoa imatura. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conhecimento de Deus é para os teleios, que o grego chama de perfeito. A perfeição acerca do conhecimento de Deus, como diz lá em Hebreus 5, versículo 11 e 13, é para quem tem os sentidos exercitados. É para quem tem um conhecimento de Deus maduro. É para quem conhece acerca de Deus. Então, nós deveríamos valorizar muito mais cultos de ensino, que é aqui, nesta vida, que nós temos que acumular conhecimento para governar com Deus no pós-vida. A não ser que você não acredite em milênio, em reino de Deus, em governo de Deus. Aí é outra história. Caso não acredite, o problema é seu, não é meu. Porque vamos reinar com o seu crédito ou sem seu crédito. A Bíblia, ela é muito contundente nesse sentido. Vai reinar com Deus quem tiver conhecimento acerca de reino, de Deus, de Cristo. Porque as nações vão para aprender da parte de Deus. E se você não tiver conhecimento, você é imaturo, e Deus não vai dar governo para quem é imaturo. Não recebe governo quem é criança, quem é menino no conhecimento. Então, valorizemos estes cultos de ensino, as oportunidades que temos de aprender e de estudar acerca da pessoa de Deus. Pois bem, abra sua Bíblia, e isso aqui serve para a leitura do período de hoje. Primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Quando o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta, ele é muito contundente no que ele aplica. E ele diz o seguinte, verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É bem verdade que a primeira menção que a palavra santo aparece, onde é que é? Onde que aparece a primeira vez o termo santo? E é um princípio doutrinário. Aonde aparece a primeira vez a palavra, servirá como base para todas as demais vezes em que a mesma palavra aparecer. Santo. Deus, o nosso Deus é santo, e é o único que pode dizer, eu sou. Agora, veja que curiosidade. Veja que curiosidade. Em 3 idiomas, a primeira pessoa do singular, eu. Eu em inglês é I. Eu em grego é ego. Eu em hebraico é pobre. Veja que interessante. A palavra pobreza em hebraico é oni. Pobreza, oni. Pobre é eu. Então, todas as vezes que eu digo eu, em grego, em hebraico ou em inglês, é uma tragédia. Ai, meu pobre ego. Ai, meu pobre ego.
E Deus não, é o único em que o pronome eu se aplica a ele, a divindade dele. Então, a primeira vez que a palavra santo ou santidade aparece é no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu quero convidar você a ler comigo e acompanhar o desenrolar deste estudo. Capítulo 3 do Êxodo. E a partir de então, olha o desfecho que isso irá causar. Capítulo 3, versículo 5. O verso 4 e 5. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Outra coisa, quantos homens Deus chamou 2 vezes pelo nome em toda a Escritura? Quantas pessoas foram chamadas 2 vezes pelo nome? 2 vezes pelo nome. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. No Novo Testamento, Marta, Marta. Paulo, Paulo. Mas quem? Hã? Pedro, Pedro. E todas as vezes que Deus chama 2 vezes por nome, é ênfase que ele está aplicando. Ele sempre aplica ênfase. Sempre. E é engraçado, porque se você for pegar Pedro, Paulo e Marta, é o princípio certo. Irmãos, a Bíblia é perfeita. É o princípio certinho. Pedro, Paulo e Marta. Paulo é o arquétipo do intelecto. Intelecto. Pedro, sentimento. Marta, vontade. Tem a ver com alma. Tem a ver com alma. Intelecto, sentimento e vontade. Paulo é intelecto. Paulo é intelecto. Pedro é sentimento. Marta é vontade. Eu falei acerca disto uma vez, só que foi muito resumido, do porquê que Jesus estava constantemente em Betânia, e a semana da sua paixão e morte, ele passou uma semana em Betânia. Jesus procurava 3 coisas que ele queria encontrar e só achou em Betânia. Em Betânia ele encontrou. Ele queria mãos que o servisse, ele queria ouvidos que o ouvisse, e ele queria um coração que o amasse. Ele encontrou tudo isso lá na família de Betânia. Ele encontrou mão que o servisse em Marta, ele encontrou ouvidos que o ouvisse em Maria, e ele encontrou coração que o amasse em Lázaro. Então, esses tópicos, estes pedaços que nós entendemos nas Escrituras, que perfazem um todo, é muito importante e dá muita vazão e abre margem para outros conhecimentos relacionados ao qual a Escritura se relaciona. Então, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos do teu pé, porque o lugar em que tu estás é santo. Então perceba que santo aqui significa o quê? Então temos uma santidade separacional. Uma santidade separacional. Daí o termo santidade passou a ser usado em quê? Separado. Afastado. E é interessante que, quando Moisés encontra a grandiosidade de Deus no Monte Sinai, e Deus falou, não se aproxima, não vem para cá, não vem para este monte, porque o lugar em que tu estás é santo. Então, tira a tua sandália e vem descalço, porque aqui é santo. E Deus repete este ato e mostra que a santidade dele é absoluta. E isto, senhores, não é atributo de Deus, é acerca da sua natureza. A natureza santa de Deus perturba várias religiões. O único Deus em que é santo e é chamado de triságio. Triságio. Tris, em grego, 3.
ágil, santo. 3 vezes santo é nosso Deus. É o único, que é triságil, 3 vezes santo. A santidade de Deus é tão tamanha que todos que se aproximaram dele ficaram estupefatos. E é a primeira coisa que se declararam: eu sou pecador. Eu não mereço estar diante da tua face. O que foi que Jó falou quando viu Deus? Eu me abomino no pó e na cinza. Isaías disse quando viu Deus: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um pecador. Todos que vêm e se aproximam de Deus sabem que a santidade dele mostra no indivíduo um reconhecimento de desmerecedor de estar na presença de alguém santo 3 vezes. É o único que é santo 3 vezes. E os serafins que o servem, os anjos que o servem, eles têm o privilégio de estar diante dele, e diante da sua reverência, eles cobrem os olhos, eles cobrem o corpo, eles cobrem os pés. Então, diante de um Deus tão santo, é a demonstração da sua santidade faz com que todos que o cercam se reconheçam como um nada, se enxerguem como um ninguém, se reconheçam como um diminuto, se enxergue como o mais indigno diante de todos os homens, que foi o que disse o apóstolo Paulo. Então, só quem tem esta magnificência é Deus. Agora entenda uma coisa, aqui não se aproxime, o lugar é santo. Então a nossa conduta antes da redenção, antes da salvação imposta por Cristo, conquistada na cruz, não permitia uma aproximação divina da nossa parte para com ele. O amor de Deus amava o pecador. A justiça de Deus exigia algo em troca de um relacionamento. A santidade de Deus abominava o pecado. Então, Cristo resume tudo isso aí. O amor ama. A justiça exige algo. A santidade exige uma abominação e uma extinção do pecado. Se resolve tudo isso de uma única forma. Um santo que nunca pecou, transvestiu a roupagem de pecado e não de pecador, assumiu a culpa imposta sobre toda a humanidade, levando o madeiro nas costas, o Cordeiro de Deus, tendo a cruz enveludada pelo seu sangue, aguentou o suplício a ira divina, para que o pecador fosse agradável ao Deus Santo, e que pela atitude de Cristo morto na cruz, fosse propício ao Pai, como Paulo escreveu em Romanos 3, olhar para nós e estar satisfeito. Nós nunca iremos dimensionar tal ideia. Nunca iremos, irmão. Nós não iremos dimensionar tal ideia. Nós nunca iremos imaginar. A nossa mente é finita. A nossa mente ela é apequenada, ela é diminuta, ela é raquítica, para nós entendermos e enxergarmos a grandiosidade do Calvário. Nós não iremos dimensionar. Não temos capacidade cognitiva de dimensionar a grandiosidade do Calvário. Nós não temos capacidade. E um outro exemplo que nós vemos é quando Deus chama Moisés, diz: Moisés, organiza o povo no Monte Sinai, que eu vou descer até ele. Coloca limites entre o povo. Coloca limites para que, ao eu me aproximar, o povo se aproxime com limites. Não ultrapasse os termos que será colocado. Não ultrapasse além do que foi posto. Coloca limite. No 3º dia eu descerei, falarei em trombeta, e todos subirão. Mas não ultrapasse o limite do santo. Não ultrapasse o limite do santo. Não ultrapasse o limite que tem que ser respeitado. Aí quando o povo se prepara e na hora de acontecer, de Deus descer, Deus chama Moisés e fala para o povo não subir mais. Não suba mais ao monte, porque sou eu que não quero mais que ele suba. Quem subir, vai morrer. Quem subir vai morrer. Deus coloca um tabernáculo e coloca 3 separações e diz, ó, ninguém pode entrar, com exceção o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur. Ele vai entrar uma vez por ano, não sem sangue. Não sem sangue. Não sem oferecer por ele e pela família. Somente o sumo sacerdote vai entrar uma vez no Santo dos Santos.
aspergi sobre a arca, o sangue da propiciação, eu descerei na minha Shekinah, aceitarei o pecado, serei e me contentarei com a oferta vicária, substituta, e daqui a 1 ano eu vou reunir com vocês novamente, mas ninguém ultrapassa o limite do santo. E contamos inúmeras vezes isso aí no Velho Testamento. O limite do santo e o profano. O santo e o profano. Não ultrapassa o limite do santo. Eu não aceito uma aproximação de mim. Eu não permito que ninguém se aproxime de mim. O pecador não pode se aproximar de mim. Ele colocava limite. Quando Cristo veio, pagou o preço exigido pela divindade. Paulo, irmãos, Paulo diz que Cristo ele foi a propiciação. Em grego, hileskomai, é voz passiva. Hileskomai, que traduzido literalmente significa que Cristo foi a única oferta que foi feita e dada, que o texto hileskomai no grego significa que matou a sede de Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Deus estava com muito tempo, com ânsia de apaziguar, de saciar a sua necessidade por justiça e santidade. Não encontrou. Quando Cristo morre, ele olha e estou satisfeito. Porque através do sacrifício dele, ele nos fez aceitáveis a Deus e nos fez santos para ele. Agora olha o contraste, Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Verso 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e escreverei em seu entendimento, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, antes deste sacrifício, Deus dizia, não suba ao monte, não se aproxime. A minha natureza não permite que a natureza de vocês se encontre. Marque limite, é uma vez por ano, é quando eu disser, não venha. Depois do sacrifício de Cristo, ele fala, agora suba, você pode entrar. Tenha liberdade de estar em minha presença. Venha, pode vir, se aproxime e venha com intrepidez. Sabe o que é intrepidez? Sabe o que é intrepidez? Sabe o que significa isso? Ousadia. Sabe o que é ousadia? É você olhar para Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo diz, a quem jamais foi visto por ninguém, o Deus santo, inacessível, que nenhum olho jamais viu, nem poderá ver,
A este Deus inacessível, que Malaquias diz que ele é o sol, que os profetas a falar deles tremiam, que todos os reis pagãos tremiam e tremiam quando ele aparecia dentro da sua antropomorfismo, uma mão só. Tremiam. Quando este Deus, agora, na roupagem de Cristo, é capaz de fazer com que a sua presença inacessível, impenetrável, inatingível, ninguém jamais pode ver. Agora, através de Cristo, o Deus que era inacessível, o Deus que não tolerava ninguém, o Deus que ninguém podia estar na presença dele, este Deus diz: entre na minha presença com ousadia, debaixo do sangue de Cristo, que comprou vocês para mim, e através do que ele fez, eu posso olhar para vocês e vejo santidade do sacrifício que foi feito. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, isso aqui é para perturbar qualquer mente. Augusto Cury, um famoso escritor, ele escreveu uma coleção, quem não conhece, conheça a Análise da Inteligência de Cristo. Análise da Inteligência de Cristo. Eu li os 5 volumes que ele lançou. Logo quando lançou, eu peguei e li. Augusto Cury, ele disse: eu escrevi este volume para provar que Cristo é mito. Ele escreveu sobre Siddhartha Gautama. Ele encontrou falhas e erros humanos em Siddhartha Gautama. Ele escreveu sobre Confúcio. Encontrou um homem viciado em ópio. Um homem que pregava liberdade, mas era preso pelo ópio. Ele escreveu sobre Maomé, um profeta de verdade, mas era um homem sanguinário nas partidas e nas entrelinhas. Ele escreveu sobre Buda, pensador, pensamento fantástico, filósofo, filosofal, na sua transcendência e ânsia de encontrar a paz, andou errante e perambulante. Buda era um filósofo, era um mendigo e, ao mesmo tempo, não aceitava tais controvérsias na sua ideologia. Ele escreveu sobre os maiores líderes da história. Ele escreveu sobre Albert Einstein. Ele descobriu que o brilhante cientista que sabia perscrutar os universos e o cosmos era preso no coração. Tinha um filho que era deficiente, colocou o filho em uma instituição para deficientes e nunca foi visitar o filho. Ele escreveu sobre Napoleão Bonaparte, o excelente líder francês que trouxe grande vitória para o exército francês, porém era agressivo com os seus comparsas. Ele falou: eu vou mostrar que Jesus Cristo é fruto da imaginação de meros camponeses, de meros agricultores, pescadores, que não pode sobreviver. Ele escreveu, na sua escrita, o resumo que ele escreveu rendeu um livro de 1.800 páginas chamada Inteligência Multifocal. A análise da inteligência de Cristo resultou em um livro de 1.800 páginas chamada Inteligência Multifocal. Ele escreveu 5 volumes. O primeiro, O Mestre do Amor. O segundo, O Mestre do Perdão. O terceiro, O Mestre da Paz. O quarto, O Mestre da Vida. E o quinto, O Mestre da Ressurreição. Qual o resultado em Augusto Cury pegar sobre Cristo, estudar? Ele dedicou 12 anos da vida dele, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 biógrafos que escreveu sobre Cristo. No final do primeiro livro dele, ele escreveu: eu me rendo, eu me converto, eu adoro Cristo Jesus, porque não pode ser mera ilusão de homens pescadores que não tinham capacidade de administrar. Jesus Cristo existiu, Jesus Cristo é Filho de Deus e ele transcende a fé da ciência, ele transcende a lógica humana. Portanto, sempre que alguém se aproxima de Cristo tentando provar que ele é mito, ele é comprado e conquistado pela veracidade que existe no Cordeiro de Deus. René Girard era um francês. Ele foi um dos poucos ateus. Ele ensinava na cátedra da escola Montreux, lá em Paris.
E a cátedra dele defendia as teses do evolucionismo. Até que um belo dia, com 73 anos de idade, René Girard descobriu o seguinte, falou, eu vou provar pela história que Jesus Cristo é mito, não existe. Que ele é mito, vou provar pela história. E começou por um princípio muito simples, o bode emissário. Daí saiu um livro, O Bode Emissário e Deus, de René Girard. E ele escreveu, ele pegou todos os mitos da história do bode emissário, ou do bode expiatório, do bode emissário, na verdade. Ele pegou o bode emissário de Tiamat, da Babilônia, ele pegou o bode emissário de um filósofo que matou o pai, ele pegou o bode emissário de Édipo, complexo de Édipo, ou complexo de Edipiano, ele pegou todos, e nessa análise dos bodes emissários, ele descobriu uma coisa, que todo bode emissário era culpado. Todos eles eram culpados. Édipo foi culpado de matar o pai. Tiamat foi culpado de matar o rei e tomar o lugar dele. Então, todos os mitos do bode emissário, ele percebeu uma coisa. Os bodes emissários, de fato, eram culpados. Quando chegou em Cristo, ele parou e disse, alguma coisa está errada. Jesus não era culpado. Porque quando Pilatos pega e diz, eu não encontro nele culpa alguma. Ninguém acusa Jesus de nada. E ele falou, Jesus é o único bode emissário que morreu para salvar, que assumiu uma culpa que não tinha. Resultado, René Girard morreu com 82 anos de idade, pregando Cristo na cátedra de Montreal. Todos os alunos dele ficaram aterrados, chamavam ele de mestre Girard. Como é que o senhor, com inteligência dessa, o senhor está pregando o cristianismo, está falando de Cristo, da grandeza de Deus? Ele falou, não tem como não falar da grandeza deste Deus que morreu por nós culpados. Senhores, citei 2 homens ímpios que, estudando Cristo, alcançaram um conhecimento ímpar e singular. E nós, que somos filhos de Deus, que professamos Cristo, que temos as Escrituras nas mãos todo santo dia e o tempo todo disponível, eles foram motivados por alguém. O Espírito de Deus motivou-os a quê? A entrar e entenderem este Deus que é santo em sua natureza. E em descobrir este Deus se converteram e tornaram-se propagadores de tal bendita esperança que é a pessoa bendita de Cristo. Ou seja, quando Cristo, Deus em Cristo, pede uma aproximação, encontramos nele e nesta oportunidade, onde a roupagem nossa foi trocada. E nesta roupagem trocada, a santidade dele passou através de Cristo, e Cristo, pela imputação da justificação, tornou-nos santos. A justificação não é um fim. A justificação é um meio para a santidade. Não é um fim, é um meio para a santidade. Abra a sua Bíblia, já que está em Hebreus, capítulo 12. Só folhear aqui, só um capítulo, uma página. Capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Deixa eu pegar uma coisa para você acerca desse verso 17. Porque não achou lugar de arrependimento. Arrependimento em grego é metanoia.
Metá, mudança, noia, mente, cabeça, pensamento, entendimento. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de entendimento. Aí parece contraditório quando ele fala, ainda que tentou buscar com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento, ainda que o buscou. Se buscou, por que não encontrou arrependimento? Se ele buscou arrependimento, se ele chorou, ele buscou e não encontrou arrependimento, sim, mas não foi dele. O arrependimento que ele não encontrou foi no pai, em Isaac. Ele chega chorando para Isaac e fala, tem alguma bênção ainda para mim, meu pai? Isaac falou, tem não. Que era para ser seu, foi de Jacó. Agora, por que o escritor coloca 3 versículos singulares? 14, 15, 16 e 17. 4, na verdade. Ele fala, segui a paz com todos. E a santificação. A palavra paz no grego, que é eirene, paz. É interessante essa expressão. Paz. É difícil nós termos paz da forma que nós achamos que é. Paz significa, sabe o quê? Em grego, eirene, literalmente é um substantivo. Paz significa tranquilidade em um navio, apesar das intempéries que o mesmo segue. Quem é que tem tranquilidade no navio, apesar das intempéries que o mesmo segue? Quem é que tem? O capitão. Por quê? Porque o capitão conhece a estrutura do seu navio. Todo mundo se abala. Ele fala, não, fica tranquilo, o navio tem capacidade de resistência. O navio não vai a pique. Isso daí não é nada. Ou seja, o capitão da nossa vida é Cristo Jesus. Então, tá chovendo canivete, coloca uma tábua na cabeça e vai. Porque quem te chamou, quem me chamou, é fiel para nos guardar. É fiel para nos guardar. Então ele falou, segui a paz com todos. Ou seja, é impossível o cristão em Cristo não ter esta paz. É impossível não ter esta paz. Só crente tem essa paz, irmão. Só crente está tranquilo. Porque ele sabe onde ele vai chegar. Ele sabe onde ele vai chegar. E sabe que vai chegar. Ele vai chegar. Quando Jesus chama os discípulos e fala, vamos para o outro lado. No meio do caminho, tempestade. Os discípulos, Senhor, já morremos, não te importa não? Ele, uma sonequinha, levantou. Então... Aí, irmão, se você pegar o termo grego que ele fala, ele chega para o mar e fala, cala-te, traz água, silencia-te. O termo grego, sabe o que significa? Que ele fala como se fala uma criança. Menino traquinando, o pai chega, quieta aí, acabou. Pai falou, menino quietou. Aí ele fala para o discípulo, por que vocês têm medo? Por que tem tão pouca fé? Repreende os discípulos. A gente pergunta, mas por que ele repreendeu os discípulos? Eles estavam com medo de morrer, meu filho, entenda uma coisa. Ele disse, vamos para o outro lado. Se ele falou, nós chegaremos. Ele falou, vamos para o outro lado. Você não vai só e nem vai afundar. Você vai chegar do outro lado. Ele falou, vamos para o outro lado. Ou seja, eu estou contigo no início, no meio, não te deixarei no fim. Vamos chegar do outro lado. Essa é a paz. Seguir a paz com todos e a santificação. Aí, imediatamente, ele falou assim, que tenha cuidado, que ninguém vos contamine, que ninguém vos se prive da graça de Deus. Espera aí. Se prive da graça de Deus, como é que eu posso me privar da graça de Deus? Se eu não seguir a paz e não tiver em santidade, eu me privo da graça. E uma vez privado da graça, sabe o que vai acontecer? Você lembra aquela parábola
de Jesus falando para Lucas capítulo 19, a parábola das minas. Talvez você não entendeu aquela parte que o Senhor, quando vem, depois de conquistar reinos, ele volta e diz: traz aqui os meus ministros, o que eu deixei para granjear com o meu dinheiro, traz ele para cá. Tanto na parábola das minas, Lucas 19, quanto na parábola dos talentos, essa semana eu estava estudando no grego, eu falei, meu Deus do céu! Quando ele chega, e aquele servo que pega o talento, o servo inútil, ele coloca o talento onde? Quem lembra? Onde que é que ele enrola o talento e esconde? Um lenço, irmãos. Ele pega o talento, embrulha no lenço e enterra. Eu fui ver lenço em grego. Vou ver o que é lenço. Irmão, o Espírito Santo é tremendo. Aí eu estudando, lenço, peguei lenço em grego. Sudário. Lenço em grego é sudário. Sabe o que é sudário? Sudário significa, no grego, sudário significa lenço usado para limpar suor, para suar o nariz e para enrolar a cabeça de quem faleceu. O talento que Cristo deu para o servo, ele enrola em quê? Ele envolve em quê? Então, antes dele enterrar, ele trata aquilo que recebeu do seu Senhor de forma insignificante, de forma ojerisadora, de forma fastienta. Ele pega e envolve em um lugar que envolvia, com o mesmo pano que envolvia o suor dele, a meleca dele, e que era acostumado a usar e enrolar cadáver. Por exemplo, Jesus morreu e tem o sudário de Turim. É o lenço que colocava no morto. Não era um lenço desse que a gente usa, né? O pastor Kleber que usa, o pastor Kleber, o pastor Hermes Vieira, o pastor Hermes Antônio, aquele lenço chique assim no bolso, né? Não era aquilo não, meu irmão. Não era aquilo, ou seja, já começa o desprezo. Agora veja só, veja. Quando eu quero que você entenda, este mesmo servo que enrolou no sudário e o servo que não multiplicou as minas, os dois juntos, vamos bater um papo com os dois juntos. O primeiro falou, não, eu enterrei o teu talento, por quê? Porque tu és homem, presta atenção, tu és homem, que tu não semeias e tu colhes onde outro semeou. Jesus disse, está certo, eu sou isso mesmo. Eu não semeio, eu colho com o que vocês plantam. Eu dou para vocês trabalharem e eu lucro com o que vocês ganham. Se vocês não lucrarem, se vocês não ganharem, eu não ganho e vocês perdem. Eu dou talento. O talento é vocês trabalhando. Eu lucrando no que eu não semeei, é porque eu colho com o trabalho de vocês. Aí ele fala, pega esse aqui, preste atenção, tem tudo a ver com isso aqui, com o assunto que eu estou falando. Pega o servo inútil, joga ele em um lugarzinho preparado para ele, trevas exteriores, e quanto ao que era dele, tirai-o e dai ao que tem 10 talentos. Alguém vai dizer, mas Senhor, ele já tem 10. A Jesus diz, pois bem, o que tem lhe será dado em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é que é isso? Mas como é que é isso? Como é que alguém não tem nada e o que tem é tirado? Presta atenção. Todos nós temos uma promessa da parte de Deus. Nós temos uma esperança da parte de Deus. E todos nós, quando chegarmos diante de Cristo, teremos ou não um trono e lugar para reinar. Caso nós não trabalhemos para Ele, não tem como Cristo ganhar com o que você não faz. Se Cristo não ganha com o que você não faz, você perde. Ou seja, é como o pastor Kleber fala, você não recebeu, deixou de ganhar. É exatamente isso.
Por quê? Porque ele dá talento, você multiplica, ele vem e diz, pois bem, trabalhou? Trabalhei. Bem-estar. Agora, eu ganhei, então você, de servo de casa, vai ser co-herdeiro comigo. Reinou aqui em casa, vai reinar comigo no meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Da palavra das minas do mesmo jeito. A posição que era para ser dele no reino de Cristo vai ser tirado porque ele não frutificou e vai ser dado para quem trabalhou. Ou seja, o lugar que era para ser seu, você vai ver sendo tirado e dado para outro. O lugar que era para ser seu, falou, pois bem, então pega. Mas ele já tem, não tem problema. Aquele que tem, que é quem trabalhou, vai ter em abundância, que é o seu e de outros. Mas aquele que não fez nada, até o que tem, que é o lugar de reinar, e será tirado. Mas por que que Esaú, ele é usado junto nesse contexto aqui? Chorou, querendo e buscando arrependimento, não tem. Primeiro, ele não viveu o que Deus tinha para ele, que era santidade. Um Deus santo exige dos seus servos que sejam santos. Ele não viveu. Ou seja, é impossível alguém reinar alheio da verdadeira natureza divina que é santo. Tem um provérbio. Uma águia e um gato. Uma águia e um gato. A águia sempre voando em lugares celestiais, muito alto. Sempre voando, sempre voando, sempre voando. Ela aterriza e vê um gato conversar com ela e fala para ela, ô, dona águia, eu admiro tanto os lugares que você vai. Admiro tanto. Não tem como você me levar para lá, não? Eu queria ficar lá, aqui estou cansado desse lugar aqui, me leva para lá. A águia falou, gato, é o seguinte, eu poderia até te levar. Eu poderia até te levar. Mas o que é da sua natureza não tem no céu. Não existe ratos no céu. Então não tem como você entrar lá para se alimentar do que é da sua natureza. Ou seja, céu não é lugar para ratos. Não há lugar para imundícia. Não há lugar para destemperarização. É lugar para quem entende que foi chamado e está debaixo de um propósito. Sede santos, porque eu sou santo. Esaú não encontrou arrependimento da parte de Isaac. Queria, chorou, implorou, não encontrou arrependimento. Não adianta chorar diante de Deus. Não adianta chorar diante de Cristo. Pode chorar, pode esberrar. O lugar de fazer é aqui e é agora. E o momento é hoje. A natureza de Deus, Deus é santo e exige-se de nós que sejamos santos. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode chorar sangue, né? Diz, que pode chorar sangue, mas não adianta. Pode chorar sangue, Ou seja, não adianta chorar o leite derramado. O leite derramado, não é verdade. Ou o sangue derramado, no caso de Cristo, né? Tá certo, tá certo. Perdeu a oportunidade. Por quê? Levítico 20, 26, Deus disse, eu, Senhor vosso Deus, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então Deus quer um povo como ele é. A Bíblia chama Esaú de profano. O que é ser profano? O profano é o que troca um objeto superior por um inferior. Quer ver a prova? Eu quero te dar esse papel em troca desse celular seu. Você aceita? Você aceita? Não. Mas Esaú aceitou. Ele profanou aquilo que era superior. Ele profanou. E
Por isso não teve arrependimento para ele mais, não teve. Eu sou santo, eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, e separei-vos dos povos. Irmãos, esta é a natureza de Deus que nós precisamos viver. A natureza de Deus que precisamos viver. O contrário disso está errado. Está errado. E a santidade é em ações, é em palavras, pensamentos, os nossos olhos, tudo em nós precisa ser santo. Quando o evangelista Rosivaldo falava sobre a paz mesmo, né? Um certo professor de português, ele falou sobre a paz. Os meninos acharem importante isso aí. Disse, professor, conceitua paz aí para nós. Conceitua paz. Escreve no quadro, paz é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo. Ele disse, olha, eu não sei escrever, mas eu vou demonstrar um gráfico, vocês vão compreender o que é paz. Quando eles disse que o capitão do navio sempre tem paz, porque ele conhece o aparelho que ele está dentro dele. E aí o professor usou o quadro, desenhou ali uma árvore até grossa, e desenhou um vento impelindo aquela árvore e jogando a copa da árvore lá no chão. E na copa dessa árvore tinha um ninho de pombo. E o pombo ali, tranquilo, sabendo que o vento não era suficiente para quebrar aquela árvore. Então, os vendavais vêm, e nós temos certeza que não é suficiente para nos abater. Amém? Deus abençoe.